Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é de um rapaz que se chama César. E isso aconteceu com ele na cidade de Patrocínio, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 2010, o jovem César era apenas um adolescente ainda. E tudo começa assim. Eu moro em uma região rural da minha cidade, onde praticamente por perto tem muitos sítios. Mas na minha vila há muitas pessoas simples. E como nesse lugar é cheio de matas, na parte da noite fica tudo escuro perto da minha residência. Mas fora isso, e já falando sobre o meu relato, é que nessa época eu era adolescente e estudava no horário noturno da escola. E quando terminava minha aula, eu voltava para minha casa e já chegava quase meia-noite. E já dizendo sobre isso, eu morava nesse tempo com o meu irmão mais novo e com o meu pai e a minha mãe. No entanto, o que ocorreu certa noite, em que eu estava voltando da escola a pé por uma estrada de terra, foi que logo eu cheguei na minha casa. Eu fui tomar um lanche para depois ir assistir um pouco de televisão. Aí eu notei que o meu irmão mais novo não estava em nenhum lugar. O moleque tinha sumido mesmo. Nisso eu fui perguntar para minha mãe sobre ele. E ela me falou que o meu irmão saiu escondido há uns 10 minutos e entrou num terreno baldio ao lado do nosso quintal para procurar o seu cão. Eu fiquei nervoso com essa informação dele ir saindo e entrando no meio da mata escura nesse horário sem avisar ninguém. Com isso eu saí no meu quintal e comecei a chamar o meu irmão para ver se ele respondia, mas nada acontecia. Bom, eu comecei a ficar preocupado. Eu já iria passar pela cerca de arame farpado que cercava o meu terreno para poder ir atrás dele. Mas não demorou muito e foi nesse momento que eu fiquei bem assustado, pois eu comecei a ouvir uma gritaria no meio do mato. E era meu irmão vindo correndo. Mas eu fiquei espantado porque ele não tentou passar por debaixo da cerca. E nessa hora eu me impressionei quando ouvi do que o meu irmão estava fugindo, pois era um vulto de um cachorro enorme no meio do mato, e aquilo perseguia ele. A minha reação nessa hora foi que eu peguei umas pedras bem rápido pelo chão. E quando aquela criatura passou na minha frente pelo outro lado da cerca, eu comecei a apedrejá-lo. Nisso aquela fera parou de correr e ficou me olhando com uma cara feia. E esse bicho tentou passar pela cerca de arame farpado. E aquilo parecia querer me pegar. Mas pela minha sorte é que esse animal se enroscou por ali mesmo. E quando eu olho mais à frente, eu vi também o meu irmão passando por debaixo da cerca e entrando no nosso quintal. Aí eu já fiquei mais aliviado. Nessa hora, enquanto o bicho rosnava de raiva para entrar na nossa residência e ele estava enroscado na cerca e tentando se soltar, eu aproveitei e, para não deixar essa fera entrar por ali, comecei a atacar mais pedras nele, para aquilo não passar. E aí, quando eu olho de lado, a minha mãe e o meu pai apareceram atrás de mim. E eles começaram a apedrejar o bicho também. Mas estava acontecendo algo estranho, porque esse animal se desenroscou do arame farpado e ele conseguiu se segurar na cerca com as suas mãos, como se fosse uma pessoa. E depois, para nosso espanto, aquilo ficou em pé
só em duas pernas mesmo, bem na nossa frente. O meu pai falou na hora que aquilo era um lobisomem. E olhando melhor essa criatura, realmente ele parecia ser um bicho desses mesmo, porque a cabeça lembrava a de um cachorro, mas meio deformada, e aquilo tinha orelhas grandes e pontudas, e o seu focinho lembrava de um cão, mas com os dentes para fora. E o que dava espanto era a luz que os olhos desse lobisomem tinham. E essa fera praticamente era do tamanho de um homem, mas o seu corpo tinha pelos escuros e falhados. Nessa hora em que essa criatura ficou ali em pé do outro lado da cerca, o meu pai, vendo o perigo, fez todos nós entrarmos para dentro de casa rápido, porque não tínhamos mais pedras para jogar nesse lobisomem. E ele ficou ali ainda, rondeando, perto dos arames farpados. Mas ainda bem que essa fera não tinha destreza para passar pela nossa cerca. Assim que voltamos para dentro da nossa casa, fechamos todas as entradas. Mas o problema disso tudo é que o meu pai não tinha arma de fogo. E aquela fera ainda estava rondando perto do nosso terreno. Logo depois, cada um da nossa família pegamos um banquinho de madeira e um pedaço de pau e ficamos preparados para caso aquela criatura resolvesse tentar invadir a nossa residência. Quando passou-se algumas horas de nós acordados ainda, começou a terminar a madrugada e demos vários xingos no meu irmão mais novo. Ele começou a falar e disse que só foi atrás do seu cachorro que sumiu de repente. E assim ele andou na trilha da mata e começou a ouvir alguns cães perto de uma casa latindo muito para em direção da vegetação. E o meu irmão parou e olhou e viu um vulto desse lobisomem escondido perto do cercado de uma residência. E a criatura ficou só olhando para ele. E assim que ele viu o brilho dos olhos da criatura, o meu irmão começou a correr até a nossa casa. E assim vocês já sabem como terminou, que essa fera veio atrás dele. Mas fora isso, o que aconteceu, já quando tinha passado das 4 horas da manhã, é que os cachorros de uma casa próxima começaram a latir com muita raiva para a mata. E esse vizinho acendeu a luz do terreno e saiu com uma espingarda na mão e foi para o fundo do seu quintal. E depois mais ou menos de uns 10 minutos, esse sujeito apareceu de novo e entrou na sua casa. Ficamos até pensando que esse homem teria visto a criatura. Bom, o fato é que acabou amanhecendo o dia, e a minha mãe mandou meu pai arrumar uma arma de fogo rápido, senão ela não dormiria mais em nossa residência. Claro, o meu pai, mesmo não gostando muito de arma, ele acabou comprando uma espingarda de caça. E assim a minha família já ficou mais tranquila, pois agora nós tínhamos como combater qualquer perigo que viesse a afligir a nossa casa. Quando chegou na parte da tarde, eu fui junto com o meu pai à residência do vizinho, que saiu para fora armado na madrugada. E assim que chegamos lá, começamos a conversar com esse sujeito se ele não tinha visto uma criatura enorme por perto. E esse homem disse que não viu criatura nenhuma, mas o que esse vizinho nos falou, que ele saiu para fora naquele horário porque os seus cachorros estavam latindo muito para o mato em volta da sua casa, e ele resolveu olhar o que estava acontecendo. E foi aí que esse homem teve uma surpresa, pois o nosso vizinho começou a ouvir
uns gemidos de uma pessoa no matagal. E assim ele começou a olhar. De repente, esses gemidos pararam, e do nada um sujeito se levantou do meio daquela vegetação, e ele parecia estar pelado. E esse cara acabou sumindo pela mata escura, e parecia estar bem assustado. Mas o meu vizinho disse que marcou bem a cara desse homem. Claro que contamos para esse vizinho o que tínhamos passado na madrugada, e que quase fomos atacados por um lobisomem. E agora eu também não sei se esse sujeito pelado no mato tinha alguma coisa a ver com a criatura, mas os dois apareceram na mesma madrugada. Então, para mim, por enquanto, pelo menos, eu desconfio que ele estava desvirando o bicho quando amanhecia o dia. E o fato é que ainda minha família ficou traumatizada com o que vimos. E pelo menos estávamos tomando cuidado na parte da noite. Tanto é que meu pai começou a vir junto comigo quando eu voltava da escola. Mas ainda bem, pelo menos, eu não vi mais essa criatura outra vez. E nem quero ver. Mas eu sei que esse perigo ainda existe, porque eu moro em um local com muitas chácaras e sítios. E nesses lugares, às vezes, sempre pode aparecer um lobisomem desses. E o cachorro do meu irmão, que sumiu no dia que o lobisomem apareceu, o encontramos na casa de um vizinho, brincando com outros cães. E o que vocês acham do cara que apareceu pelado no meio da mata quando estava amanhecendo? Será que esse sujeito era que virava lobisomem? Para mim, até hoje, eu penso que sim. Boa noite. Bem, pessoal, obrigado por assistir o meu vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e também se inscrevam para receber novos vídeos todas as semanas.